Olá a todos! Bem, aqui estou apresentando uma conta na qual a conclusão dessa conta nos diz que 4 é igual a 5. Mas isso é falso. Então, vamos observar aqui e tentar identificar aonde está o erro. Então, nós começamos com uma equação que nos diz que menos 20 é igual a menos 20. Bem, menos 20 é a mesma coisa que 16 menos 36. O menos 20 também é igual a 25 menos 45. 16, por sua vez, é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Já 36 é igual a 4 vezes 9. 25. 25 é igual a 5 ao quadrado. 45 é igual a 5 vezes 9. Agora, dos dois lados dessa igualdade, vou me ajeitar aqui, eu vou somar 81 sobre 4 dos dois lados. Então, somando 81 sobre 4, chegamos nessa equação. E observe que interessante. E se nós observarmos o lado esquerdo dessa equação, ele é exatamente igual a 4 menos 9 sobre 2 ao quadrado. Vamos entender o porquê? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, que é o 4, vezes o segundo, que é o 9 sobre 2. Nesse caso, você cancela o 2, fica só o 4 vezes 9. Mais o quadrado do segundo, que é você elevar o 9 ao quadrado, que dá 81, elevar o 2 ao quadrado, que é 4. De forma com um raciocínio análogo, nós podemos perceber que esse lado direito aqui corresponde a esse lado direito aqui. Depois, a gente corta o quadrado usando a raiz quadrada. Chegamos que isso aqui vai dar 4 menos 9 sobre 2, igual a 5 menos 9 sobre 2. Corta o 9 sobre 2 dos dois lados, você conclui que 4 é igual a 5. Ok. Até aí tudo bem. Porém, Está errado. E precisamos identificar aonde está o erro nessa manipulação. Então, vou deixar, vamos dizer assim, essa expressão de molho e vamos conversar um pouco sobre propriedades básicas que nós temos de números reais. Então, primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Raiz quadrada de 9. Qual é o resultado? Alternativa A, 3. Alternativa B, menos 3. Ou alternativa C, mais ou menos 3. E aí? Quanto que é raiz de 9? Muitos. Bem, eu acredito que todos vão descartar essa alternativa aqui. Raiz de 9 não é menos 3. Muitos alunos podem pensar que raiz de 9 é mais ou menos 3, mas não é. Raiz quadrada de 9 é 3. Calma, eu vou explicar o porquê desse fenômeno. Mas antes, eu preciso reforçar que raiz quadrada de um número real é um número positivo, na qual ele multiplicado por ele dá o resultado aqui. Na verdade, um número maior ou igual a zero, porque aí a gente coloca aqui a raiz de 0 a 0 só para facilitar aqui a nossa conversa. Mas raiz quadrada de um número é você encontrar um número positivo que ele multiplicado por ele dá o número correspondente. Então, da onde surge esse efeito mais ou menos 3 que a gente aprende nas escolas? Bem, vamos observar o seguinte. Vou fazer uma segunda pergunta. Quanto que é raiz quadrada de x ao quadrado? Alternativa A, x. Alternativa B, menos x. Ou alternativa C, nenhuma das opções anteriores. E, rigorosamente falando, vamos dizer que a alternativa correta é nenhuma das opções anteriores. E calma, que eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Na verdade, vai depender. Existem situações onde o resultado vai dar x, existem situações onde o resultado vai dar menos x. Professor, mas não é só cortar aqui e o resultado é x? Não, não é. E eu vou explicar o porquê numericamente falando. Então vamos imaginar que isso aqui é uma verdade. Então, o que você está dizendo, por exemplo, se você troca o x por 3,
Então, aqui você corta, então o resultado é 3, o que é verdade, né? Porque 3 ao quadrado é 9. Porém, se você troca o x por menos 3, se essa propriedade aqui fosse verdadeira, você estaria dizendo que raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é menos 3, porque aí você corta aqui, coloca o menos 3. Só que lembre-se, raiz quadrada de um número ele tem que ser sempre maior ou igual a zero. Sempre maior ou igual a zero. Então isso aqui é falso. Então, o que que acontece? Aqui nada me impede do x ser negativo. Porque se o x for negativo, elevando ao quadrado o resultado é positivo. Então, como a raiz quadrada de um número ele tem que ser um número positivo e aqui nada me impede do x ser positivo e negativo, você não pode colocar que o resultado de raiz quadrada de x ao quadrado é x, porque o x pode ser negativo. O que você vai ter que fazer, observando aqui, é colocar a sua versão positiva, ou seja, aqui você vai ter que elevar ao quadrado, aí no caso da 9, raiz quadrada de 9 é 3. Como é que você faz para colocar a sua versão positiva? Vamos colocar assim. Você usa o módulo, porque o módulo de menos 3 é 3. Então, nesse caso, raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. O que é o módulo de x mesmo? Vamos relembrar rapidamente. Módulo de x. Bem, se x é positivo, módulo de x é ele mesmo. Se x é negativo, o módulo de x é menos x. Professor, não foi assim que eu aprendi na escola. Eu aprendi na escola que módulo de 5 é 5, módulo de menos 5 também é 5. E a gente olha para a versão positiva. E é o que eu estou dizendo. Porque vamos colocar o x igual a menos 5. Então, o que é o módulo de menos 5? Bem, como o menos 5 é menor do que zero, o módulo de menos 5 vai ter que ser menos 5. Porque eu estou substituindo x por menos 5. Aí, menos com menos é mais. Isso implica que o módulo de menos 5 é mais 5. E aí, se o He-Man estivesse passando aqui, ele diria o seguinte, numa espécie de lição de moral. A maneira certa é a melhor maneira. Não é porque você tem um sinal de menos que o número é negativo. Porque nesse caso, se o x fosse um número negativo, o menos ele é positivo. Se x for um número negativo, menos ele é um número positivo. Ah, agora eu entendi! Agora, nós vamos retornar para a parte de cima. Aonde está o erro da nossa conta? Está justamente nessa transição aqui. Vamos entender o porquê? Bem, o que eu estou fazendo na prática? Estou pegando essa expressão aqui, 4 menos 9 sobre 2 ao quadrado, e aqui 5 menos 9 sobre 2 ao quadrado, e para cancelar esse expoente, eu extraí a raiz quadrada dos dois lados da igualdade. Então, quando você faz isso, extrai a raiz quadrada aqui, extrai a raiz quadrada aqui. Bem, vamos olhar para o lado esquerdo. O que é a raiz quadrada desse número? Como eu não sei ainda se é positivo ou negativo, eu vou colocar o módulo do número. 4 menos 9 sobre 2. Vamos relembrar isso por quê? Porque raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x e não o x. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Já que eu vou querer cancelar, vamos dizer assim, raiz quadrada com expoente, então eu tenho que colocar como resultado módulo de 5 menos 9 sobre 2. Agora, quanto que é módulo de 4 menos 9 sobre 2? Depende. Eu tenho que olhar se esse número é positivo ou negativo. Então, vamos pensar um pouco. Vamos olhar só para o lado esquerdo aqui. Ó. Módulo de 4 menos 9 sobre 2. Será que esse número é positivo? Será que esse número é negativo? Vamos executar a conta. Na hora que a gente tira o mínimo aqui, aqui vai ficar 8 sobre 2 menos 9 sobre 2. O resultado vai dar menos meio. Que aí a gente repete o denominador, subtrai
o numerador, 8 menos 9, menos 1. Então, módulo de menos meio é igual a meio. Se eu olho agora para o lado direito dessa expressão, vou colocar aqui na cor verde. Então, o que seria o módulo de 5 menos 9 sobre 2? Então, aqui, vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. Então, vai dar 10 sobre 2, menos 9 sobre 2. Aqui vai dar, repete o denominador, subtrai o numerador. Repete o denominador, subtrai o numerador, 1 sobre 2. O módulo de 1 sobre 2 é 1 sobre 2. E o erro foi justamente não colocar o módulo. Observe que quando eu calculei a raiz quadrada dos dois lados, eu não coloquei módulo desse número igual a módulo desse número. E justamente por não ter colocado, o que ia acontecer? Eu ia concluir que menos meio é igual a meio ao executar a conta. Então, qual é a moral aqui? Sempre quando você for calcular a raiz, quiser usar aquela propriedade de cortar os expoentes, sempre quando você quiser usar aquela propriedade de cortar os expoentes, você pode, desde que você coloque o módulo. Então, você colocando o módulo, está tudo certo. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima.